Boa noite a todos. Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite. Amém? Você que nos visita, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sinta-se em casa. Amém? Você que é da casa também, você é da casa, né? Sinta-se em casa. Você que tem a sua Bíblia, irmão, irmã, irmãos, abra ela comigo lá no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos ler do verso 22 em diante. Se você não tiver Bíblia em mãos, os irmãos vão projetar o texto aqui para que você possa acompanhar a leitura também. Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 22 em diante. Hoje nós iniciamos então uma nova série de mensagens dentro do livro do Evangelho de João. Nós vamos falar durante os próximos 7 domingos sobre os 7 eu sous que Jesus declara a respeito dele mesmo dentro do Evangelho de João. Então nós vamos começar hoje, vamos daqui em diante 7 domingos, analisando os textos, analisando as aplicações práticas para a nossa vida e entendendo melhor quem Jesus é. Amém? Hoje então nós vamos falar de Jesus, onde ele se declara o pão da vida. E é o que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Todos encontraram? Sim? Acompanhe a leitura comigo. A leitura é um pouquinho extensa, mas nós precisamos ler todo o texto. Diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram.
Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem haveria de o trair. Amém? Você pode tomar o seu assento, leitura um pouquinho extensa. O bom é que se você não leu a Bíblia hoje, você já fez uma boa leitura agora, né? Já deu para... Hoje eu li a Bíblia, no culto pelo menos, né? Uma boa leitura. Então nós vamos abordar esse texto, irmãos, um texto um pouquinho extenso, por isso eu peço a sua atenção, peço para que você fique com a sua Bíblia aberta e peço para que você ouça aquilo que o Senhor quer falar por meio da sua palavra. Então hoje nós vamos falar sobre o Jesus sendo o pão da vida. Eu vou dar uma introduzida aqui, como é a primeira mensagem da série, depois nós vamos expor o texto. Então nós olhamos aqui para o Evangelho de João, e as 7 declarações que Jesus faz sobre eu sou, sobre si mesmo, elas estão dentro deste Evangelho. Quando nós olhamos para essa expressão de Jesus dizendo eu sou o pão da vida, nós vamos ver que depois ele vai dizer eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, e por aí ele vai ir. Sempre que nós vemos Jesus ele usando essa expressão, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos remeter da onde essa expressão vem nas Escrituras. A expressão eu sou, ela é citada pela primeira vez quando Moisés ele está lá na sarça ardente e ele é enviado por Deus para ir de volta ao Egito, pregar ao povo, libertar o povo e resgatar o povo. Moisés pergunta para Deus dizendo: quem eu vou dizer que me enviou? E Deus diz para Moisés: diga que eu sou o que sou, te enviou. Jesus então ele vem no Evangelho de João e ele faz uso dessa mesma expressão. Ao declarar eu sou, Jesus se identifica como o grande Deus que apareceu para Moisés no Monte Santo. Então quando Jesus começa a dizer eu sou, ele está dizendo eu me identifico como Deus. O Evangelho de João, em específico, dos 4 evangelhos, é o evangelho mais teológico. É o evangelho onde há mais teologia e é o evangelho onde há mais doutrina. O Evangelho de João ele tem um propósito, em específico, deixar claro que Jesus é o Filho de Deus. Então qual que é o propósito do Evangelho de João? Deixar claro quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus. É o propósito central do Evangelho de João. Ao usar a expressão eu sou, Jesus está afirmando claramente ser Deus.
Ele está dizendo, quando ele diz eu sou, ele está dizendo eu sou Deus. E isso era um problema para Jesus. Nós vamos ver no decorrer do texto que em nenhum momento ele se opõe a Jesus dizer que é o pão. Ele se opõe a Jesus dizer que é o pão que desceu do céu. Jesus ele se identifica como Deus. As 7 declarações que Jesus faz de si mesmo, elas nos levam inconfundivelmente à conclusão de que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E aí nós vamos ver uma por uma dessas 7 declarações. A gente vai iniciar hoje falando então sobre Jesus, o pão da vida. Sobre esse longo debate que Jesus tem aqui. São 3 discursos. Jesus por 3 vezes vai discursar em meio a questionamento dos judeus e da multidão. O contexto do que Jesus está falando aqui é a multiplicação de pães. Jesus multiplica os pães para a multidão, aonde ele pega lá, não tinha pão, ele chama os discípulos, o que nós vamos fazer? Não tem como dar para comer. Aí eles ficam naquela disputa, André vem e diz, tem um menino lá, 5 pães e 2 peixes. Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, multiplica, alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e diz que sobra 12 cestos para eles, cheios. Então Jesus ele se retira para orar, os discípulos eles atravessam para o outro lado do mar, Jesus ele vai depois, caminhando sobre as águas, é a passagem paralela, e aí Jesus ele vai para o outro lado, quando a multidão acorda de manhã, nem Jesus nem os discípulos estão lá. E o que a multidão faz? A multidão atravessa o mar atrás de Jesus, para ir ter com Jesus, porque havia visto Jesus multiplicar o pão. Esse sermão do pão da vida aqui, que nós vamos expor ele de forma mais detalhada, ele é um diálogo entre Cristo e o povo, especialmente com os líderes religiosos. E ele vem nessa esteira, em decorrência do milagre da multiplicação dos pães. E aí, para ser bem objetivo, para a gente não se estender, que tem bastante coisa para nós vermos aqui, esse texto aqui ele vai nos mostrar 4 coisas. Então há um diálogo aqui. Jesus vai começar a falar, os líderes religiosos vão começar a se opor, e Jesus ele vai começar a deixar claro algumas coisas dentro do texto. Nós podemos observar no texto, nesse texto que lemos, 4 reações que a multidão tem diante do sermão de Jesus sobre o pão da vida. Então veja bem, Jesus prega um sermão, e a multidão vai reagir ao sermão de Jesus. E aí nós vamos ver as 4 reações que elas têm. A primeira reação, que elas têm a multiplicação dos pães. Quando Jesus multiplica os pães, no outro dia a multidão vai atrás de Jesus. A primeira reação que eles têm, eles procuram Jesus. Eles saem procurando Jesus. Eles atravessam para o outro lado. Eles veem que não tinha nenhum barco. Eles vão atrás de Cristo. Eles querem conversar com Cristo. Eles querem estar próximo a Cristo. Quando a multidão que se alimentou dos pães e dos peixes, do outro lado do mar, chegou a Cafarnaum, eles encontram Jesus lá. Eles não veem nenhum barco lá que pudesse transportar Jesus. Então eles estranham. Eles chegam lá, não tem barco, mas Jesus está lá. Como é que ele atravessou? Aquilo chama a atenção deles. E aí o que eles vão começar a fazer? Perguntas. Eles fazem 3 perguntas. A primeira pergunta que eles fazem, eles perguntam como Jesus tinha chegado lá. Como é que o senhor veio para cá? E aí Jesus responde eles, primeiro, com uma acusação, e em segundo, com uma ordem. Olha o que diz os versos 25, 26 e 27. Eles dizem assim: e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Eles fazem um questionamento, fazem uma primeira pergunta, e aí Jesus já vem com uma resposta assim. Nós vamos ver que esse aqui é um dos sermões mais duros de Jesus. E Jesus já vem com uma resposta pesada. Ele diz: sabe por que vocês estão me procurando? Porque vocês comeram do pão e o pão alimentou vocês. Eu vou falar para vocês, olha, vocês não trabalhem pelo pão que perece. Vocês não foquem a vida de vocês naquilo que é terreno e passageiro. Foquem em outras coisas, há coisas mais importantes. Jesus ele queria aqui direcionar a atenção dos judeus, que estavam apenas interessados nas coisas terrenas. Esse era o propósito de Jesus. Ele queria direcionar eles para as realidades espirituais,
mostrando que as coisas espirituais são sempre mais importantes e urgentes que as coisas temporais e terrenas. Jesus está deixando claro para eles, existe uma prioridade que vocês devem ter na vida de vocês. Não priorizem as coisas da terra. Não priorizem as coisas terrenas, não priorizem. Elas são temporais, passageiras, terrenas. Priorizem aquilo que é espiritual. Aí eles vêm e fazem uma segunda pergunta para Jesus. Eles perguntam para Jesus, ao ouvirem a ordem dele, dizendo, olha, trabalhem por aquilo que não perece. Eles perguntam para Jesus, tá bom, como que a gente faz isso então? A gente precisa trabalhar pelo alimento que não perece. Como nós fazemos esse trabalho? Aí Jesus dá mais uma resposta para eles. Olha o que diz os versos 28 e 29. Então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Veja bem, irmãos, a salvação não é uma obra que fazemos para Deus. A salvação é uma obra que Deus fez por nós. Isso é salvação. Salvação não é o que você faz para Deus para receber algo. Salvação é o que Deus fez em Cristo para resgatar você da sua condição pecaminosa. Salvação não é o que fazemos para Deus, mas uma obra que Deus faz por nós. Não alcançamos a vida eterna por aquilo que fazemos para Deus. Nós alcançamos a vida eterna pela fé que depositamos no seu Filho. E o seu Filho fez tudo por nós. O seu Filho fez tudo aquilo que era necessário. Eles então fazem a terceira pergunta. E a terceira pergunta deles é uma pergunta dupla. Eles vêm e perguntam, questionam Jesus novamente, duplamente. O que Jesus vai fazer? Ele vai corrigir o entendimento errado que eles tinham a respeito do maná. Então eles vão perguntar lá no verso 30, o seguinte. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos? Eles sempre querem um sinal. Eles sempre queriam ver algo diferente. Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus vem e corrige eles, explicando o que simbolizava o maná, o que significava o maná, quem havia de fato dado o maná, porque na visão dos judeus, quem havia dado o pão do céu para eles era Moisés. E aí Jesus vem e corrige o entendimento errado deles, dizendo, Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles pensavam que Moisés era quem havia dado o maná para eles. O pão que Moisés deu para aquele povo, ele tinha um simbolismo. E aqui a gente sempre precisa ter um cuidado, irmãos, preste atenção. O Novo Testamento ele não tem um fim em si mesmo. O Novo Testamento ele está sempre apontando para algo, para alguém, e esse alguém é Cristo. Então a Bíblia não fala isoladamente de Davi como um exemplo para nós. Davi está apontando para alguém. O pão está apontando para alguém. A lei de Moisés apontava para alguém. Quando os profetas profetizavam, apontava para alguém. Esse alguém é Cristo. Veja bem, o maná que Moisés havia dado a eles era apenas um símbolo do pão verdadeiro. Era apenas um símbolo daquele pão que desce do céu e dá vida ao mundo. O maná, irmãos, o maná do céu era comparativamente imperfeito. O maná estragava. Tanto que eles precisavam pegar a porção do maná para o dia. Se eles pegassem mais, apodrecia. Eles não podiam pegar mais do que tinham necessidade. Porque de um dia para o outro, o maná estragava. Ele era comparativamente imperfeito, ele estragava com o tempo. Aqueles que comiam do maná, eles pereciam uma hora ou outra na sua vida. O maná não dava vida eterna para eles. O maná não fazia com que eles vivessem eternamente. Uma das principais funções do maná era servir como símbolo do verdadeiro pão do céu. Era isso que o maná estava dizendo. O maná estava apontando para o pão que viria, o pão do céu, Jesus Cristo. Era apenas um símbolo. O Antigo Testamento ele é sombra das coisas que viriam. E o maná era sombra, ele era o pão que caía do céu, mas era sombra do verdadeiro pão do céu. O pão que não estragaria, o pão que daria vida eterna a todos aqueles que nele crescem.
O maná era apenas um símbolo. Após as 3 perguntas, os judeus eles fazem um pedido que revelava a ignorância que eles tinham. Aí eles perguntam 3 vezes. Aí Jesus vem e abre a mente deles. Aí eles fazem um pedido no verso 34, dizendo assim: então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre deste pão. Nos dá esse pão aí que o Senhor está falando. Esse pão aí que dá vida eterna, esse pão que sacia a fome. Eles não tinham compreensão do que Jesus estava falando. Eles eram ignorantes quanto àquilo, as verdades espirituais que Jesus estava trazendo. Eles pedem aquele pão, sempre. Aí Jesus ele vai declarar, no verso 35, dizendo pela primeira vez, no seu primeiro discurso: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus aqui pela primeira vez, ele se auto-revela como o pão da vida. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele vai fazer isso mais 2 vezes dentro desse texto. Ele diz, eu sou o pão da vida. Preste atenção, irmãos. Cristo é pão. Ele é pão para a alma. Ele é para a alma o que o pão é para o corpo. Preste atenção. Ele nutre e sustenta a vida espiritual, assim como o pão nutre a vida corpórea. Jesus é pão, ele é sustento da vida. Ele é sustento da nossa vida. Jesus se auto-revela dizendo, eu sou o pão da vida. Aí ele faz uma pausa. E o que ele vai falar? O que ele vai fazer? Ele vai trazer aqui, nessa pausa no seu primeiro discurso, 4 advertências importantes. A primeira delas, a primeira advertência importante que Jesus traz no seu primeiro discurso: o ser humano é totalmente incapaz de ir a Cristo por si mesmo. É a primeira advertência que Jesus vai fazer. O ser humano, na sua condição natural, caída e pecaminosa, não tem condições nenhuma de ir a Cristo por vontade própria. É a primeira advertência que Cristo faz. Olha o que diz o verso 36. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Jesus está dizendo, vocês estão me vendo. Eu multipliquei pão. Eu atravessei o mar sem barco, e mesmo assim, quando eu falo que eu sou o pão da vida, vocês não creem em mim. Vocês não têm a capacidade, a condição de ir a mim por si mesmo. Jesus estava ensinando que o ser humano é incapaz de crer por si mesmo. Veja bem, meus irmãos, o ser humano vive em um estado de inabilidade total. E a não ser que Deus tire de seus olhos a venda, e de seus ouvidos o tampão, ele jamais conseguirá ver e jamais conseguirá ouvir. Sabe qual a condição da humanidade? Depravada. Radicalmente, totalmente, cega espiritualmente. Não consegue se inclinar voluntariamente para as coisas espirituais. Se Jesus não tira as vendas dos olhos, continuam andando no erro, achando que o erro é certo. Se Jesus não tira os tampões dos ouvidos para que ouçam a voz do bom pastor e sigam a sua voz, continuarão com seus ouvidos tapados para as verdades espirituais. Jesus está dizendo, o ser humano ele está incapacitado de ir a Cristo por si mesmo. A não ser que Deus tire seu coração de pedra, o ser humano jamais será capaz de sentir. Veja bem, a não ser que Deus ele o ressuscite espiritualmente, o ser humano jamais receberá a vida. E essa é a primeira advertência que Jesus faz. O ser humano é incapaz de ir a Cristo por si mesmo. A segunda advertência que Jesus vai fazer é que além do ser humano ser incapaz de ir a Cristo por si mesmo, é que a salvação é resultado da eleição incondicional de Deus. Sabe por que pessoas são salvas? Porque Deus, na sua soberana graça, decide salvá-las. Sem condições, sem méritos, sem boas obras, sem ter feito nada para chamar a atenção de Deus. Olha o que vai dizer no verso 37, a primeira parte. Preste atenção. Todo aquele que o Pai me dá. Quem dá? É o Pai. Sabe quem vai a Cristo? Quem o Pai dá, e não quem quer. Jesus está dizendo, todo aquele que o Pai me dá. Ele está dizendo que a eleição ela é incondicional. A salvação, meus irmãos, a salvação não é uma escolha que nós fazemos por Deus.
mas é uma escolha que Deus fez por nós. Isso é a salvação. É uma escolha que Deus fez por nós. Só vai a Jesus aqueles que o Pai lhe dá. Quem vai a Cristo? Quem o Pai lhe dá. Quem vai a Deus? Quem vai a Cristo para a salvação? Aqueles a quem o Pai lhe dá. Não fomos nós que escolhemos a Cristo. Não fomos nós. Foi Cristo que nos escolheu. Olha o que diz João capítulo 15, verso 16. Diz assim, palavras do próprio Cristo aqui dizendo, não foram vocês que me escolheram. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Não foste vós que me escolheste. Não, mas o que você fez porque Cristo fez primeiro que você. Só por isso. Não, mas eu aceitei, por quê? Porque Jesus primeiro transformou seu coração. Porque Jesus primeiro mudou a condição depravada e caída do seu coração. Porque Jesus primeiro regenerou você. Porque Jesus primeiro, Ele deu a você um novo nascimento. E após o novo nascimento e a regeneração, Ele muda a inclinação do seu coração. E agora sim, você vai voluntariamente a Cristo. Jesus, Ele traz uma terceira advertência aqui. Além da salvação ser resultado da eleição incondicional, Jesus vai dizer que o chamado eficaz de Deus para a salvação é invencível. Ou seja, a graça em última instância, ela será irresistível. As pessoas podem resistir a Deus? Elas podem. As pessoas podem resistir à pregação do Evangelho? Elas podem. Até quando elas podem? Até quando Cristo quiser. Até quando Cristo decide romper a dureza do seu coração. Veja bem, o chamado eficaz de Cristo, de Deus, para a salvação, ele é invencível. O verso 37 diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não há uma condição aqui. A gente precisa ler o texto. Todo aquele que o Pai me dá, se Ele quiser, não. Todo aquele que o Pai me dá, aí Jesus afirma, virá. Virá. Ele está dizendo, este virá a mim. Se o Pai me der, este virá a mim. Ninguém pode ir a Cristo, se isso primeiro não lhe for dado por Deus. Todo aquele que o Pai dá a Cristo, esse irá a Ele. Veja bem, irmãos, o mesmo Deus que elege, é também o Deus que chama. E Ele chama eficazmente os seus eleitos. Ele chama irresistivelmente os seus eleitos. Qual a quarta advertência que Jesus faz aqui no seu primeiro discurso? A quarta advertência dele é que a salvação dos que vão a Cristo é garantida. Veja bem, Jesus elege, Jesus chama, Jesus ele garante que aqueles que Ele chamou permanecerão salvos por toda a vida. Veja bem, Jesus ele nos dá a garantia da salvação. Olha o que diz os versos 37, 38, 39 e 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aí Jesus revela qual é a vontade daquele que enviou Ele, dizendo, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. A quarta advertência que Jesus traz é que a salvação dos que vão a Cristo, ela está garantida. Quando uma pessoa vai a Cristo, ela descobre que Cristo assume toda a responsabilidade por sua salvação completa e definitiva. Qual a certeza que nós temos se nós formos a Cristo? Se nós formos a Cristo de fato, a nossa salvação está garantida em Cristo. E isso é libertador, irmãos. Sabe por quê? Se eu perguntasse para você que está aqui hoje, se a sua salvação dependesse de você, quem aqui estaria salvo hoje? Quem está salvo? Você está salvo? Graças a Deus.
que a nossa salvação não depende de nós. Graças a Deus que a nossa salvação está segura em Cristo. Porque se dependesse de nós, do nosso desempenho, dos nossos méritos, nós mereceríamos apenas uma coisa: o inferno. A condenação eterna. E veja bem, irmãos, é libertador saber que a nossa salvação não depende de nós. Que a garantia da nossa salvação não está no nosso desempenho, está em Cristo. Que Cristo nos guarda. Que Cristo nos fará perseverar até o fim. Que embora nós venhamos a oscilar na caminhada com Cristo, a garantia que temos é que se perseverarmos até o fim, fomos eleitos de Deus, escolhidos por Ele. Veja bem, irmãos, a nossa salvação ela está nas mãos de Cristo. Isso é libertador para nós. A vontade expressa do Pai é que todo aquele que vem a Cristo não se perca, mas que tenha a vida eterna. A salvação é uma obra de Deus do começo ao fim. Ele conhece, Ele predestina, Ele justifica, Ele santifica, Ele glorifica. Ele faz tudo. Ele nos capacita a perseverar. Ele nos dá graça para perseverar. Ele começou uma obra e Jesus ele vai terminar a sua obra. E essa é a certeza que nós temos. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, no verso 6 o seguinte: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo diz: eu tenho uma certeza. Cristo começou uma obra na vida de vocês. E a certeza que eu tenho é que a obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai terminar, Ele vai concluir essa obra até o dia da vinda do Senhor Jesus. Ele está dizendo: vocês não se perderão, vocês são eleitos, ovelhas, ouviram a voz, creram. A certeza que vocês têm é que Cristo completará o processo na vida de vocês. Veja bem, Jesus aqui Ele exalta a soberana graça de Deus. Ele deixa claro que Deus ele é soberano na salvação. Ele deixa claro que o mesmo Deus que planejou a salvação na eternidade, que executa ela na história, Ele irá consumar essa salvação na volta de Cristo. Jesus ele faz uma pausa no seu primeiro discurso e diz: a salvação depende do Senhor. Ela provém do Senhor. Não é os nossos méritos, não são as nossas boas obras, mas é a boa obra, a perfeita obra de Cristo na cruz. Pergunta que eu faço para você, meus irmãos: quando você ouve sobre esse ensinamento, as doutrinas da graça, depravação, eleição, perseverança dos santos, quando você olha para isso, quando você ouve sobre as verdades da soberana graça de Deus na salvação de pecadores, de que modo você reage a isso? Qual é a sua reação? Deus é soberano na salvação. Aqueles que o Pai deu, eles virão a Cristo e eles serão salvos. Quando você ouve essas verdades, que Deus te escolheu, que você era totalmente depravado, que você não era digno de nada, que a graça dele é irresistível e ela quebra até o coração mais duro. Quando você ouve sobre essas verdades, qual a sua reação? Você louva a Deus? Isso gera gratidão no seu coração? Você olha para Deus em louvor e adoração e diz: obrigado, Senhor. Eu sei que eu mereci o inferno. Eu não sei explicar o porquê, mas o Senhor decidiu me salvar. Isso é graça. Não, mas eu sou salvo porque eu até sou um cara legal. Se você acha que você é um cara legal, se prepare. Tem um inferno esperando por você. Já bem, pessoas legais não vão para o céu, irmãos. Pessoas boas não vão para o céu. As pessoas que vão para a eternidade são pessoas que colocaram a sua confiança somente em Cristo para a salvação. Há um ditado, irmãos, bem popular que diz: se eu fiz coisa... uma pessoa boa, ela vai para o céu. A pessoa que faz coisas certas, ela vai para o céu. Isso é um ditado. Isso não é Bíblia. A Bíblia é clara que não há ninguém bom nessa terra. A Bíblia é clara que somos todos pecadores. Que todos éramos inimigos de Deus, merecedores da ira. Mas que Deus, em sua graça, soberana graça, Ele nos alcança. Quando nós ouvimos sobre isso, nós louvamos a Deus ou nós ficamos questionando a Deus? Qual a sua reação? Ao ouvir que existe um Deus que Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive na salvação, você louva a Deus por isso? Ou você fica questionando? Mas isso, mas aquilo, mas aquilo outro, mas que Deus é esse, mas por que isso? Você louva ou você questiona a Deus? Jesus então vai continuar.
Após ele se revelar como o pão do céu, a segunda reação que os judeus vão ter, eles vão murmurar. Eles vão começar a murmurar, a reclamar. Jesus faz um segundo discurso sobre o pão da vida, em resposta à murmuração dos judeus. Então Jesus diz, eu sou o pão da vida. E o que os judeus fazem? Eles murmuram, porque eles eram murmurador, desde o deserto, desde o Egito. Eles sempre murmuraram. Quando Jesus se auto-revela o pão da vida, então eles murmuram. E aí Jesus ele faz um segundo discurso. Nesse segundo discurso, nós vamos destacar aqui 5 pontos importantes. O primeiro deles, uma origem celestial. Olha o que diz o verso 41. Então, os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. Veja bem, os judeus eles passaram a criticar Jesus. Então logo Jesus diz, eu sou o pão do céu, acabou a amizade. Eles começam a criticar Jesus. Eles começam a questionar Jesus por ele ter dito ser o pão que desceu do céu. O que ofendeu os judeus? Não é que Jesus era o pão. É que ele afirma que vinha do céu. Ele afirma que ele é Deus. Eles viam os milagres de Jesus, mas eles não criam que ele vinha do céu. Imagina, eles veem o pão multiplicar, eles veem tudo. Mas eles não criam que Jesus tinha vindo do céu. Tanto que se você ler no começo lá, quando se encerra a multiplicação dos pães, eles vão dizer, veio um profeta, esse é o profeta. Porque as profecias diziam que viria um profeta. E aí Jesus vai para o monte se esconder e orar. Porque eles queriam fazer de Jesus um rei. Ou seja, eles viam os milagres, mas eles não criam que Jesus ele vinha do céu. Que ele era o Filho de Deus, o verdadeiro pão da vida. O segundo ponto importante aqui, além de uma origem celestial, eles tinham um conhecimento limitado. Versos 42 e 43 diz assim, e diziam, este não é Jesus, filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz, desci do céu? Jesus respondeu a eles então dizendo, não fiquem murmurando entre vocês. Imagina, eles estão lá, eles conhecem Maria, eles conhecem José, eles conhecem a família de Jesus. Aí Jesus vem e diz, eu vim do céu. Mas nós conhecemos ele, estava aqui na vila, corria aqui de pé descalço aqui. Estava aqui caminhando aqui no bairro. A gente viu ele, viu ele crescer. Agora vai dizer que veio do céu, como assim? A gente conhece a mãe dele, a gente conhece o pai dele, a gente conhece a família dele. Eles tinham um conhecimento limitado de quem Cristo era. Eles tinham uma visão limitada de quem Cristo era. Os judeus pensavam saber perfeitamente qual era a origem de Jesus. Eles pensavam que conheciam ele. Eles ficaram chocados ao ouvir de alguém que eles conheciam a família, a declaração que havia descido do céu. Eles ficam aterrorizados. Como assim? A gente conhece Piá aí? Ele era um Piá. A gente viu ele crescer aqui, agora ele diz que vem do céu. A mãe dele ia lá na venda lá. E agora ele está dizendo que desceu do céu, que veio do céu, que é o pão do céu. Eles ficam aterrorizados com aquilo. Os judeus, irmãos, eles não tinham dificuldade de aceitar a perfeita humanidade de Jesus. O que eles não conseguiam era entender a perfeita natureza divina de Jesus. Eles estavam certos quanto à sua família terrena, mas eles não compreendiam nada sobre a sua origem celestial. Um terceiro ponto importante aqui que eu destaco é que eles tinham uma incapacidade absoluta. Olha o que diz os versos 44 a 46. Jesus volta a repetir, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já ouviu. O que Jesus deixa claro aqui é que aqueles murmuradores, eles eram incrédulos. E por que eles eram murmuradores incrédulos? Porque eles não haviam sido eleitos. Eles estavam revelando a condição do coração deles. Murmuração, incredulidade, dúvida quanto a quem Cristo era. E Jesus está dizendo, sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são escolhidos. Vocês não foram eleitos. O coração de vocês não foi regenerado. Eles jamais poderiam ir a Cristo e crer em Cristo por conta própria. O Pai precisaria conduzir eles. Eles jamais iriam. A menos que Deus tirasse a venda dos olhos daqueles homens, eles continuariam cegos. E eles achavam que enxergavam.
No verso 9, Jesus dá uma cacetada neles lá, na cura do cego. Jesus cura um cego, e o cego começa a pregar para eles depois de curado. Aqueles homens, eles achavam que enxergavam, quando na verdade eles não sabiam de nada. Eles eram cegos espirituais. Eles precisavam que o Pai abrisse os seus olhos. Eles precisavam que o Pai tirasse o tampão dos seus ouvidos para que eles pudessem ouvir. Eles possuíam uma capacidade absoluta de crer em Cristo, a menos que Deus operasse neles a fé verdadeira. Preste atenção aqui, irmãos. As pessoas que nunca nasceram de novo, elas estão mortas espiritualmente. As coisas de Deus são loucuras para elas. Já conversou com pessoas assim que você fala, você prega, você explica, você ensina, parece loucura para a pessoa. Ah, não. Por quê? Porque não nasceu de novo. Ainda não foi regenerada. Então aquilo ainda é loucura para ela. As pessoas que nunca nasceram de novo, elas estão mortas espiritualmente, em delitos e pecados. Elas são escravas da injustiça. Estão espiritualmente cegas e incapazes de entender as coisas espirituais. É a mesma coisa que tu querer, irmão, sabe? Ensinar uma pessoa a voar. Às vezes nós insistimos, só que a pessoa não tem o coração regenerado ainda. É cego espiritualmente. E aí nós precisamos orar e pregar o Evangelho. Orar e pregar o Evangelho. Para que Deus de alguma forma opere no coração dessa pessoa, quebre aquele coração de pedra, Ele quebre a resistência desse coração por meio da graça irresistível. Se a pessoa não nasceu de novo, tudo aquilo, nada parece palatável para ela. Há um quarto ponto aqui, que Jesus faz novamente, uma promessa segura. No verso 47, ele repete a mesma certeza que ele deu no primeiro ponto. Ele vai dar aqui dizendo: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Veja bem, está dizendo, quem crê em mim tem, não é terá, já tem. Já recebeu a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Aqueles que o Pai leva a Jesus e nele creem, esses têm a garantia da vida eterna. Não há salvação a não ser por intermédio da fé em Cristo. A fé em Cristo é absolutamente suficiente para a salvação. A vida eterna não é consequência do mérito. Não é, irmãos. Seus méritos não são eficientes e suficientes para salvar você. A vida eterna ela não é resultado e consequência dos méritos, mas consequência da verdadeira fé. Há um quinto ponto que eu destaco aqui. Além de uma promessa segura, uma apropriação necessária, que é o que está lá nos versos 48 a 51. Diz assim, Jesus vai falar pela segunda vez dizendo: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Veja bem, é necessário uma apropriação do que Jesus está falando aqui. Ele afirma pela segunda vez: eu sou o pão da vida. E ele diz: olha, os pais de vocês comeram o maná no deserto. E eles morreram. Eles estão mortos. Só que ele traz uma segunda palavra dizendo: aqueles que comerem ou que comem o pão da vida, jamais morrerão eternamente. Esta é a vida que o pão que desceu do céu ele oferece, irmãos. O pão que desceu do céu ele oferece uma vida para nós. E essa vida é uma vida eterna. É uma vida eterna com Ele. É uma vida eterna que inicia no momento em que nós cremos. Jesus ele não é um pão que apenas prolonga a vida daqueles que o recebem. Ele é poder para libertar da morte. Isso o maná não conseguia fazer. Todos que comeram do maná morreram. Mas todos aqueles que se apropriam de Cristo pela fé jamais morrerão. Eles viverão eternamente com Cristo. Aqueles que se alimentaram do maná, que comeram do maná, todos morreram. Mas todos aqueles que se apropriam de Cristo, que se alimentam de Cristo, esses vivem eternamente. O maná do deserto, no deserto, ele era comido. Mas o pão da vida, ele é tomado pela fé. O pão da vida, nós precisamos nos apropriar dele pela fé. O pão da vida não é para ser conhecido apenas,
mas sobretudo para ser apropriado. Tem muita gente que conhece Jesus, mas não se apropria de Jesus pela fé. Eles sabem quem Jesus é, eles conhecem as histórias de Jesus, mas eles não abraçam Jesus pela fé. Veja bem, meus irmãos, somente quem se alimenta de Cristo, vive por Cristo. Somente quem abraça Cristo pela fé viverá eternamente. Somente aqueles que se apropriam de Cristo pela fé viverão por Cristo o resto das suas vidas. Jesus faz esse segundo discurso. E o que acontece? Depois de murmurar, eles vão começar a discutir. Então a terceira reação que eles têm ao sermão de Jesus sobre o pão da vida, eles discutem entre si. Jesus ele vai fazer o terceiro e último discurso em resposta à discussão dos judeus. Então Jesus vem falando, eles murmuram, Jesus traz clareza. Aí o que eles fazem? Começam a discutir. Eles começam a bater boca. Começa uma discussão. A respeito desse terceiro discurso, tem 5 coisas que se destacam aqui nesse ponto. A primeira delas, o literalismo equivocado. O que eles fazem? Jesus diz, olha, o pão que eu darei é a minha carne. E aí eles começam a achar que Jesus daria o corpo deles para ser comido. Eles interpretam a fala de Jesus literalmente como se fosse a carne que seria comida. O primeiro destaque que eu faço aqui é o literalismo equivocado. Verso 52. Então os judeus começaram a discutir entre si dizendo, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Como assim? A gente vai virar canibal? A gente vai comer a carne dele? Eles interpretam a fala de Jesus literalmente. E olhe para cá, atenção para você que gosta de ler a Bíblia. Para você que gosta de ler a Bíblia, né? A Bíblia, irmãos, ela deve ser interpretada de forma literal, sempre que o contexto permitir. Então, sempre que o contexto permitir, nós interpretamos a Bíblia literalmente. Não é o caso aqui. Jesus aqui não está falando de algo literal, ele está usando figuras, ele está usando metáforas. Então, a interpretação não pode ser literal. Sempre que a Bíblia, ela permite, nós precisamos interpretar ela literalmente dentro do seu contexto. Aqui, entretanto, a fala de Jesus não pode ser literalista. Está claro que Jesus não está mandando ninguém comer a carne dele. É evidente que Jesus não está dizendo aqui que se tratava de uma ação física. Jesus está aqui falando de algo espiritual. E veja bem, nós precisamos entender que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E pessoas carnais não discernem coisas espirituais. É o que Paulo diz. Como as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Mas quem discerne as coisas espirituais? Quem é espiritual? Eu não estou falando de espiritual aqui de pular, rodar, sapatear. Não. Espiritual é que recebeu um novo coração. Um coração regenerado. Que tem vida espiritual. Que tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Aqueles homens não tinham essa capacidade. Eles interpretaram a fala de Jesus literalmente. Jesus estava falando de algo espiritual. E eles estavam interpretando aquilo fisicamente. O entendimento literal das palavras de Jesus levou os judeus à ideia de canibalismo. Então eles pensaram, opa, não tem que comer a carne dele. Eles interpretam literalmente e têm a ideia de canibalismo. O que Jesus está falando aqui então? Sobre a ceia? Também não. Tem muita gente que lê esse texto aqui e linka esse texto diretamente com a ceia. Esse texto aqui não está falando sobre a ceia. Primeiro, porque Jesus aqui está falando com pessoas que não eram seus discípulos. Ele não havia falado nada sobre ceia nem com seus discípulos até aqui. Então esse texto não está falando a respeito da ceia. Não está apontando para a ceia do Senhor. Em segundo lugar, na ceia do Senhor a palavra carne nunca se encontra. Sempre nas instruções sobre ceia, a palavra que é usada é corpo. Então muita gente lê esse texto e pensa assim, ó, quem ceia permanece nele. Quem ceia tem a vida eterna. Ou seja, um terceiro ponto, porque ele não está falando sobre ceia. Se ceiar é a garantia da vida eterna, todos aqueles que morrem sem ceiar, eles vão para onde? Tem pessoas que morrem no leito de enfermidade. Eles não têm a oportunidade nem de batizar. Eles não comeram do pão. Não comeram da carne, como alguns interpretam. Não beberam do sangue. Então, se ele está falando de ceia, e se ceiar é uma condição para a eternidade, significa que tem muita gente que creu e não participou da mesa.
Então Jesus não está aqui falando a respeito da ceia. Ele não está apontando com esse texto para a ceia. Jesus está aqui falando sobre a sua carne e o seu sangue, que significam o sacrifício do seu corpo oferecido sobre a cruz, quando morreu por nós pecadores. É isso que carne e sangue simbolizam e representam dentro desse texto. O sacrifício de Jesus na cruz. A sua morte vicária. A sua morte substitutiva pelos nossos pecados. Carne e sangue aqui representam uma expiação feita em sua morte. A satisfação feita pelo seu sacrifício. Elas apontam para Cristo como nosso substituto, para a redenção conquistada, para tudo aquilo que Ele suportou em seu corpo, para a penalidade por conta do nosso pecado. É essa ideia aqui que o texto traz. Então o texto está aqui falando sobre a morte de Cristo na cruz, sobre expiação, não sobre ceia. Um segundo ponto importante aqui, um segundo destaque, é uma experiência espiritual necessária. No verso 53 diz assim: Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Veja bem, irmãos, é necessário que todos aqueles que creem em Cristo, eles tenham uma experiência pessoal. Há uma experiência pessoal que todos aqueles que creem em Cristo têm na sua conversão. E sem essa experiência pessoal, talvez não podemos dar a certeza de uma genuína conversão. A vida de Cristo só é experimentada pelo ser humano quando este se apropria pela fé do Salvador. Não basta conhecer aqui, intelectualmente. Não basta a gente saber, apenas com a mente, apenas no intelecto. É preciso ter intimidade com Cristo. É preciso ter um encontro de fato com Ele. É preciso se encontrar com a realidade do que Cristo fez. A nossa fé não pode ser uma fé apenas intelectual. Ela também é intelectual. Mas ela não é só intelectual. Não nos basta apenas conhecermos a Cristo intelectualmente. Tem pessoas que, se tu perguntar, ela fala tudo sobre Jesus. Mas ela nunca se encontrou com Jesus. Porque a vida dela nunca foi transformada. Ela nunca de fato teve uma experiência genuína com Cristo. Mas ela conhece quem Cristo é. Ela sabe quem Cristo é intelectualmente. Não basta, irmãos, informação. É preciso apropriação. Nós devemos nos apropriar de Jesus no nosso íntimo. Um terceiro destaque aqui é uma promessa segura. Os versos 54 e 55 dizem assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Então, qual a certeza que Jesus traz? Novamente, segurança. Estamos seguros se colocamos a nossa fé em Cristo. Estamos seguros, temos uma promessa segura. A vida eterna agora e a ressurreição futura são garantidas a todos aqueles que comem a carne e bebem o sangue de Cristo. Uma vez que a carne de Cristo é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Aqueles que experimentam Cristo e se apropriam dele pela fé, eles têm segurança da vida eterna. Estão seguros. É a terceira vez que Jesus está trazendo segurança de salvação dentro do mesmo texto. Há uma ênfase aqui. Jesus está querendo deixar claro que aqueles que são de fato dele não se perderão. E essa certeza precisa invadir o nosso coração, irmãos. Porque senão nós saímos vivendo a nossa vida, pecamos e achamos que estamos no inferno. E aí nós queremos fazer tudo certo para ir para o céu. E aí nós até melhoramos 1 hora, 10 minutos, 20 minutos. Quando vê, nós pecamos de novo. E aí nós estamos toda hora indo para o céu, saindo do céu, entrando no inferno. Indo para o inferno, saindo do inferno, entrando no céu. Veja bem, isso parece legal, mas não é bíblico. A Bíblia não fala sobre esse tipo de conversão, que 1 hora estamos no céu, 1 hora estamos no inferno. Que 1 hora estamos salvos e 1 hora estamos perdidos. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo e colocaram a sua fé nele, estão salvos. O que isso significa, pastor? Que a gente não peca mais? Não. É que não há mais condenação se nós estamos em Cristo Jesus, Romanos 8:1. É que ainda quando nós pecamos, esse pecado não nos condena mais.
Ele nos leva ao arrependimento, Ele nos leva à confissão, mas Ele não tem mais poder de nos levar para o inferno. Sabe por quê? Porque Cristo, quando morre pelos nossos pecados na cruz, e quando nós colocamos a nossa confiança em Cristo, a nossa fé em Cristo, nós somos livres da condenação do pecado. Estamos livres, irmãos. E Jesus, Ele enfatiza isso pela terceira vez, dizendo: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem vida eterna. Aqueles que se apropriam das verdades da minha palavra, esses têm vida eterna. Aqueles que colocam a sua fé unicamente em mim, esses têm a vida eterna. Aqueles que comem a carne e bebem o sangue, são os mesmos que veem Cristo e nele creem. São os mesmos que têm vida eterna. São os mesmos que serão ressuscitados no último dia. E aí nós olhamos para essas palavras estranhas, né? Come minha carne, bebe meu sangue. Uma metáfora que Jesus está usando. Ele não está usando qualquer metáfora. Ele está usando aqui uma metáfora poderosa, irmãos. Uma metáfora carregada de poder e de vida. Nessas palavras estranhas vemos uma metáfora poderosa e viva para o ato de ir a Cristo, de crer nele e apropriar-se dele pela fé. Um quarto destaque que vai acontecer aqui dentro desse texto é uma união mística inseparável. Os versos 56 e 57 dizem assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai vive, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. O quarto destaque aqui é essa união mística inseparável. Aquele que se alimenta de Cristo permanece nele. E de igual forma, Cristo nele permanece de forma inseparável. Há uma união mística aqui, irmãos, que nos torna um com Cristo. O que acontece no batismo? Morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. O que acontece no decorrer da vida cristã? Vivemos nele. Os celestiais. A pergunta que eu faço: nós estamos assentados com Ele lá, agora? Não. Isso é uma união mística. Nós permanecemos em Cristo e Cristo, Ele permanece em nós. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, vivemos com Ele. Estamos assentados nas regiões celestiais com Ele. Permanecemos nele agora. Nesse ponto aqui ainda, é uma diferença esclarecedora. Os versos 58 e 59 dizem assim: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. O que Jesus deixa claro aqui? Ele deixa claro que aquele que se alimenta de Cristo, que é o pão da vida, ele se alimenta de um pão que é totalmente diferente daquele pão que os israelitas comeram e morreram no deserto. É um pão diferente. O maná não era o verdadeiro pão, mas apenas o símbolo e sombra do verdadeiro pão que é Cristo. Aqueles que comeram o maná morreram, mas aqueles que comem do pão vivo que desceu do céu viverão eternamente. Jesus pregou. Jesus prega um sermão um pouco complicado. Qual que é a quarta reação da multidão e dos líderes religiosos diante desse sermão? Eles abandonam Jesus. Eles partem. A quarta reação deles é eles partem. Quando Jesus termina o seu longo discurso na sinagoga de Cafarnaum, duas reações são vistas, claramente, nitidamente. Jesus pregou. Jesus falou sobre vida eterna. Jesus falou sobre a soberana graça de Deus. Jesus afirmou por 3 vezes que aqueles que creem nele, aqueles que comem do pão, que comem da carne e bebem do sangue, têm a vida eterna. Jesus reafirma por diversas vezes que ele é o pão que desceu do céu. Jesus reafirma por diversas vezes que o maná, ele apenas apontava para quem ele é. Jesus, ele prega um sermão duro, irmãos. Um sermão pesado. E as reações, elas podem ser vistas nitidamente na sequência do texto. Vai ser possível ver as reações negativas e as reações positivas. Vamos começar pelas negativas. Muitos dos discípulos acharam o discurso de Jesus duro demais. Muito pesado. Muito confrontador. Muita teologia.
muita Bíblia. Queria algo mais leve. Queria algo mais, sabe, um pouco mais ralo. A multidão acha duro o discurso de Jesus. Eles acham aquele discurso um discurso pesado demais. O que eles buscavam? Eles buscavam coisas mais amenas. Eles desejavam soluções mais rápidas para os seus males imediatos. Eles queriam pão. Eles queriam apenas um pãozinho. Que alimentasse eles por algumas horinhas. Que acalmasse a fome deles. Que alegrasse o coraçãozinho deles. Eles queriam coisas amenas. Eles queriam curas. Eles queriam milagres. Eles vêm a Jesus querendo curas, milagres e pão. Jesus dá a Bíblia para eles. Jesus dá teologia. Jesus pega uma mensagem dura, pesada. Veja bem, irmãos, essa é uma realidade comum na vida dos falsos discípulos. Veja bem, os falsos discípulos, eles vivem desse tipo de mensagem. Mensagem rala, sem Bíblia, sem teologia, sem confronto. Eles se alimentam disso. Eles vivem disso. E quando a coisa aperta um pouquinho, muita cobrança. Muita exigência. Não. Para mim não dá isso aqui. Falso discípulo. Quando o negócio estreita, os falsos discípulos, eles se afastam. Os falsos discípulos, eles buscam coisas amenas, soluções rápidas. Mensagens que amaciam o seu ego. A reação daquela multidão, ela identifica isso. É uma reação típica de falsos discípulos. Eles eram falsos. Eles estavam na multidão. Eles viam milagres. Eles ouviam os ensinos. Eles comiam o pão. Eles viram que ele atravessou o mar sem barco. E aí eles acharam que a vida com Jesus era só coisa mansa. Quando Jesus traz eles para uma conversa um pouquinho mais dura, eles vão embora. Eles viram as costas. Enquanto achavam que Jesus era fonte de cura, de comida e de libertação da opressão do inimigo, estavam ali. Eles estavam seguindo. Eles estavam caminhando com Jesus. Enquanto eles achavam que Jesus ele era, sabe, um cara legal, um cara manso, que fala umas palavrinhas boas, estavam ali. Enquanto tinha cura, tinha comida, tinha libertação, eles estavam seguindo. Mas quando Jesus mostra a eles que eles estavam falidos espiritualmente, que é o que Jesus faz com eles. Eles vêm a Jesus achando que enxergam. Jesus diz, vocês são cegos. Eles vêm a Jesus achando que eles sabem alguma coisa. Jesus diz, não, peraí, eu vou falar para vocês quem vocês são. Vocês estão falidos espiritualmente. Vocês precisam confessar os pecados de vocês. Vocês precisam sair desse estilo de vida que vocês estão vivendo. Aí o negócio ficou difícil. Aí estreitou, irmãos. Quando Jesus chama eles para perto, mostra que eles estão falidos espiritualmente, que eles deveriam confessar os seus pecados e se voltar para Ele como única fonte de salvação, eles se ofendem. Eles ficam ofendidinhos. E sabe o que eles fazem? Viram as costas e vão embora. Eles vão embora. Você vai ver que vai ficar 12, os verdadeiros, e que uma multidão vai embora. Vai ver que 12 não vão se ofender. Mas você vai ver que uma multidão vai se ofender. Eles se ofendem. Eles vão embora. Há 3 reações aqui que é possível identificar na vida daqueles falsos discípulos. Da multidão. A primeira delas, decepção. Eles se decepcionam com Jesus. Olha o que diz os versos 60 e 61. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem pode suportar isso aí? É muito pesada essa mensagem. É uma mensagem muito dura. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês? Veja bem, eles acham a pregação de Jesus dura demais. Uma pregação pesada demais, eles se decepcionam. Em vez de os ouvintes correrem apressadamente para Jesus, eles endureceram a cerviz e murmuraram escandalizados. Sabe, eles endureceram a cerviz. Eles começaram a falar, não, muito pesada essa mensagem. Muito dura. Não. Você não serve para mim. Para mim isso aqui não dá certo. Aí Jesus sabia que eles eram murmuradores. Jesus, vocês estão escandalizados por causa do que eu falei, que sou o pão que desceu do céu. Isso escandalizou vocês.
Olhe para mim, meus irmãos. Jesus ele não pregou para agradar os ouvidos dos seus ouvintes. Jesus ele não prega para isso. Assim como João Batista não pregava. Assim como os profetas não pregavam. Jesus ele não prega para agradar os ouvidos dos seus ouvintes. Jesus ele prega com um propósito: levar os seus ouvintes ao arrependimento. Esse era o propósito de Jesus. E esse deveria ser o propósito de todo pregador. Não fazer comichão nos ouvidos, que é o que Paulo diz. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, nos últimos dias, eles se rodearão de falsos mestres, que falarão aquilo que eles querem ouvir. Eles farão coceira nos ouvidos deles. Eles falarão, sabe, que as pessoas gostam de ouvir. Jesus não é esse tipo de pregador. Jesus ele não prega para agradar o ouvido de ninguém, ele prega para levar as pessoas ao arrependimento. Veja bem, como pregador, Jesus ele não transformou sua mensagem em uma palestra de relações públicas. Ele não transforma a sua pregação numa palestra motivacional. Ele não transforma a sua pregação numa palestra emotiva. Não, ele prega uma mensagem dura. Ele não estava preocupado em motivar ninguém, em emocionar ninguém. Ele estava preocupado com a conversão daquele povo. Meus irmãos, muitas pessoas que dizem saber quem Cristo é, elas têm esse saber baseado nas suas ideias e não nas Escrituras. Irmão, já ouvi mais de 10 vezes pessoas dizendo assim: ó, o Jesus que eu conheço não é assim. A questão é que o Jesus que essa pessoa diz conhecer, na maioria das vezes, não é nem o Jesus da Bíblia. É o Jesus da cabeça dela. É o Jesus da mente dela. Jesus ele diz assim, ó, aquele que crê em mim como dizem as Escrituras. Não como nós achamos. Muitas pessoas têm uma ideia de Cristo que não é o Cristo da Escritura. Elas têm uma visão de Cristo que não é a visão do Cristo exaltado das Escrituras. Veja bem, o Jesus das Escrituras, ele não é um ursinho carinhoso, que só fala de amor. Veja bem, esse não é o Jesus das Escrituras. O Jesus das Escrituras diz que ele vai vir com uma espada. Ele é um guerreiro. O Jesus das Escrituras, ele não é um ursinho carinhoso. Sabe, que fica tirando o coraçãozinho. Tchiu, Jesus te ama. Tchiu, Jesus te ama. Tchiu, vai dar tudo certo. Tchiu, sua vida vai prosperar. Tchiu, você nasceu para vencer. Tchiu, você é o centro do coração de Jesus. Tchiu. Esse não é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus da cultura. Esse é o Jesus da mente de muitas pessoas. Por diversas vezes, Jesus ele faz discursos duros, sem temer a resposta dos seus ouvintes. Sem temer o que os seus ouvintes diriam. Muitos ouvintes do Evangelho, eles querem apenas as bênçãos de Cristo, mas nenhum compromisso com Ele. Eles querem o que Cristo pode dar, mas eles não querem assumir um compromisso com quem Cristo é. De ser um discípulo de Cristo. De viver uma vida santa para Cristo. De viver uma vida que glorifica a Cristo. Eles querem o que Cristo pode dar para eles, mas eles não querem ser quem Cristo quer que eles sejam. A primeira reação deles qual é? Decepção. A segunda reação, além de se decepcionar, eles também ficam descrentes. Versos 62 a 65 diz assim: que acontecerá então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. É sensacional isso, né? Jesus está pregando e ele sabe que tem pessoas que não criam no que ele estava falando. Ele diz: o que eu estou falando para vocês, as palavras que eu tenho dito são Espírito e vida, mas há descrentes aqui no meio. Há uma multidão aqui, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Ele sabia desde o princípio quem eram os incrédulos. Ele sabia desde o princípio que tinha no meio dos 12 um traidor. Veja bem, desde o princípio. Ele já sabia quem era e quem não era. Quem iria traí-lo e quem não iria traí-lo. As palavras de Jesus apontam diretamente para a sua crucificação. Na cruz do Calvário, o pão do céu seria partido e ofereceria vida eterna aos que se apropriassem dele pela fé. Sendo conhecedor dos corações,
Jesus sabia que entre eles estavam incrédulos. Ele sabia. Ele sabia que tinha um traidor no meio deles. Sabe o que ele enfatiza novamente? Ele enfatiza aos seus ouvintes que eles só poderiam ir a ele se o Pai conduzisse. Que se o Pai não os levasse, não os conduzisse, eles jamais iriam. Por isso, Jesus ele não se surpreende quando uma multidão vira as costas para ele. Ele sabia que tinha muitos que não eram. Ele sabia quem não era. Veja bem, estamos aqui. Veja bem, nenhum de nós sabe quem é e quem não é. Mas Jesus sabe. Jesus ele tem certeza. Ele sabe quem vai negar a fé. Ele sabe quem vai virar as costas para ele. Ele sabe quem vai trair ele no meio da caminhada. Ele já sabe. Muitas vezes nós nos surpreendemos quando pessoas viram as costas para Jesus. Nós pensamos, poxa, aquela pessoa lá ia na igreja, servia, né? Poxa, lá virou as costas para Jesus agora. Nós nos surpreendemos. Jesus não. Jesus ele não se surpreende, irmãos. Ele sabe quem são os seus. Jesus ele sabe quem são as suas ovelhas. Ele sabe quem é seu povo. Ele não se surpreende quando alguns viram as costas para ele. Ele não se surpreende com nada. Ele sabe quem são os seus e ele também sabe quem não são os seus. Uma terceira reação negativa aqui é o abandono. No verso 66 vai dizer assim: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Você imagina? Jesus prega um sermão de 3 pontos. Ele pega um sermão de 3 pontos para uma multidão dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Quando Jesus termina o sermão dele expositivo de 3 pontos, que apontavam para quem ele era, vai todo mundo embora. Todo mundo vira as costas para ele. Todo mundo abandona ele. O discurso de Jesus não produziu grande crescimento numérico. O discurso de Jesus causa uma debandada. A igreja de Jesus esvaziou ali, irmãos. Na hora, assim. Ficou Jesus e mais uns 3 obreiros. Fica Jesus, 12 obreiros e 1 obreiro é trair ainda. Imagina. Ele prega um sermão, a igreja vai embora. Fica os 12. E ele diz, ficou 12 obreiros aqui, mas vou falar para vocês. Aqui ainda tem um obreiro aqui que vai trair nós. Vai dar ruim. A pregação de Jesus trouxe uma debandada. A igreja de Jesus não cresceu na pregação. A pregação dele não encheu o seu grupo. Não fez com que mais pessoas se achegassem. Pelo contrário, houve uma debandada geral. Mas observem algo que é importante aqui. Jesus jamais negociou a verdade para atrair pessoas. Jesus ele prega um sermão e quando as pessoas vão embora, sabe, ele não fica tentando, não é bem assim que eu preguei. Não é bem assim que eu falei. Ele não negocia a verdade para atrair pessoas. Ele não negocia o evangelho. Ele não negocia a palavra. A pregação da palavra de Deus, irmãos, ela serve sempre para peneirar o coração dos ouvintes. Veja bem, eu estou aqui pregando para você a Bíblia. E sabe o que essa palavra está fazendo? Ela está peneirando o seu coração. Ela está peneirando, seu coração está na peneira, irmãos. Nós estamos aqui pregando o evangelho, anunciando a palavra. Tem coração que se rende, tem coração que se endurece, tem coração que é incrédulo. E a palavra sempre está fazendo isso. Ela sempre está peneirando o coração dos seus ouvintes. O propósito de Jesus na sua pregação era ser fiel e não popular. Jesus não queria fama, ele queria fidelidade. Jesus não buscava aplausos humanos, ele queria o sorriso do Pai. Ele queria que o Pai olhasse para ele e disse, ali está o meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. Ele não negociou a pregação, não negociou as verdades para amenizar as coisas. Jesus queria o sorriso do Pai e não os aplausos humanos. Jesus ele não buscava sucesso na terra, mas aprovação no céu, meus irmãos. Aquela multidão que seguia Jesus, ela queria o que ele não podia dar, mas ela negava o que ele oferecia. Ela negava a mensagem. Eles foram atraídos pelos sinais, mas eles não passaram no teste da fidelidade. Na hora que o negócio estreitou, que Jesus disse, agora vão ver quem é e quem não é. Vamos ver se vocês só estão correndo atrás daquilo que eu posso dar para vocês, se vocês vão ser crente mesmo. Na hora que o negócio aperta, Jesus viu quem era e quem não era. Quem era crente e quem era incrédulo.
quem era discípulo e quem fazia parte da multidão. Em decorrência dessa mensagem, Jesus ele perdeu a maioria dos seus discípulos. A maioria vai embora. Quase todos eles voltam à sua antiga vida. A maioria deles volta para a antiga religião. Eles voltam para a antiga situação desesperadora que eles estavam. Imagina você pregar um sermão e as pessoas saírem do sermão e voltarem para viver a vida depravada que viviam antes. Foi isso que a pregação de Jesus fez. Aquelas pessoas viraram as costas para eles, voltaram para a sua antiga religião, voltaram para a sua situação desesperadora. E o que fica claro aqui, fica claro que os homens podem ter sentimentos. Preste atenção nisso aqui, preste atenção. As pessoas elas podem ter sentimentos, elas podem ter desejos, elas podem ter convicções, elas podem ter resoluções, elas podem ter esperanças, elas podem até mesmo ter sofrimentos na vivência religiosa e ainda assim jamais terem experimentado a graça salvadora de Deus. Elas podem estar dentro, elas podem ver coisas extraordinárias, elas podem desfrutar de bênçãos dentro da congregação, mas elas podem nunca ter sido alcançadas pela graça salvadora. Veja bem, meus irmãos, veja bem, elas até correm por um tempo, sabe, elas congregam, elas servem, elas dizem que amam Jesus, mas é por um tempo. Tem prazo de validade. Dura um momento, dura um tempo, mas depois elas voltam para o mundo. Elas se tornam como Demas, que Paulo diz que ele amou o presente século. Paulo diz, Demas amou o presente século. Demas era companheiro de caminhada de Paulo. Demas era companheiro de missão de Paulo. E Paulo diz, sabe Demas? Demas que estava dentro, Demas que me auxiliava, Demas que era um cooperador, Demas que conhecia o Evangelho, ele amou o presente século. Ele voltou para a vida que vivia. Veja bem, meus irmãos, isso pode acontecer. O próprio Judas Iscariotes. Você imagina Judas? Judas ele caminha nos 3 anos e meio de ministério terreno de Jesus. Judas é discipulado por Cristo. Judas vê os maiores milagres com Cristo. Judas é enviado na comissão dos 70 para pregar o Evangelho. No final, Judas traz Jesus. Ele entrega Jesus. A mulher de Ló. A mulher de Ló que era casada com um homem piedoso. Ló é tido na Escritura como um homem piedoso. Por um tempo ela caminhou com o Senhor. Por um tempo a sua família caminhou com o Senhor. Como ela termina? Ela termina em uma estátua de sal. Porque quando ela está saindo de Sodoma e Gomorra, Deus diz, olha, não olhem para trás. Não coloquem os olhos de vocês naquilo que vocês deixaram para trás. A mulher de Ló, ela sai e ela fica com saudade de Sodoma e Gomorra. Ela fica com saudade daquele ambiente. E ela morre ali. É possível, irmãos, passar por todas essas coisas e ainda assim abandonar a Cristo. Há também as reações positivas. Todo mundo está indo embora. Todo mundo está virando as costas para Jesus. E aí a gente pensa assim, não, foi todo mundo. Tem os 12 aqui. Jesus vai dar uma aliviada com os 12. Não vai pegar tão pesado com eles. Do contrário. Muito pelo contrário. Sabe o que Jesus faz? A primeira coisa que Jesus faz, quando todos estão indo embora, ele confronta os apóstolos ali. Ele confronta os discípulos. Olha o que ele diz no verso 67. Ele diz assim, então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também não querem se retirar? Jesus está dizendo, está vendo? Está todo mundo indo embora. Vocês querem ir junto? Vocês querem ir com eles? Fica à vontade. Veja bem, Jesus ele não baixa o padrão, porque ele vê todo mundo ir embora. Ele vai e sobe o padrão e diz, ó, está todo mundo indo, vocês querem ir também? Vocês podem ficar à vontade. Será que vocês não querem ir com eles? Será que vocês não querem seguir o mesmo rumo? Talvez a essa altura os discípulos estivessem pensando que se Jesus não aliviasse no discurso, todo mundo acabaria indo embora. Imagina os 12 vendo. Jesus está pregando, está todo mundo indo embora. Está todo mundo virando as costas.
Se Jesus não diminuir o tom, se Jesus não falar menos, se Jesus não falar umas coisas mais leves, vai todo mundo embora. E Jesus vira para eles e pergunta: vocês querem ir também? Vocês podem ir. Vocês podem ficar à vontade. Jesus, ele não muda o seu discurso. Ele se volta para os discípulos e pergunta se eles não queriam ir junto com os outros. Ao invés de mudar o tom da mensagem, Jesus endurece ainda mais, confrontando os discípulos que eram próximos a ele. Jesus, ele sobe a régua. E veja bem, aqui dá para fazer uma distinção clara, um corte aqui. Discípulo aguenta o confronto. Falso discípulo não aguenta o confronto. Quando a multidão é confrontada, a multidão vira as costas e vai embora. Quando os discípulos são confrontados, sabe o que eles dizem? Pedro vai responder para Jesus: Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós vamos ir, Senhor? O que nós vamos fazer na nossa vida? A resposta de Pedro e dos 11, mas de Pedro, não é virar as costas. É aguentar o confronto e reconhecer: duro é esse discurso. Duro é o que o Senhor está falando. Mas muito pior é viver sem o Senhor. Muito pior é viver sem as palavras do Senhor. Pedro, ele faz uma confissão confiante. Nos versos 68 e 69 ele diz assim: Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Quando Jesus confronta os 12, Pedro olha para ele e diz: para onde nós vamos ir, Senhor? Nós sabemos que Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos que Tu és o Santo de Deus. Eles aguentam, suportam o confronto de Cristo. Pedro, ele confessa que só Jesus tem as palavras da vida eterna, reafirmando a crença de que Jesus é o Santo de Deus. Sabe o que Jesus diz? Ok, eu tenho as palavras de vida eterna, vai ter um traidor no meio de vocês. Jesus responde para eles no verso 70 e 71 dizendo assim: então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi a vocês os 12? Não é verdade que eu chamei vocês 12, escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele diz: olha, é um diabo. Vocês estão vendo que Jesus, ele não é carinhoso? Quando ele se refere a Judas, ele diz: Judas é um diabo. No meio de vocês há um que é um diabo. E ele está se referindo a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Depois de ver a multidão de discípulos bater em retirada, Jesus diz que no pequeno círculo dos 12, um deles é um diabo e que vai traí-lo. Mais uma vez, Jesus demonstra que conhece o coração, conhece o futuro e conhece a falsa confissão de fé. Ele conhece. Judas, você parou para pensar que no meio dos 12, nenhum suspeita de Judas em nenhum momento? Você parou para pensar nisso? Que Judas é o tesoureiro? Que Judas é quem carregava a bolsa? E que ninguém desconfia de Judas? E que Jesus, quando vai falar disso, tem um que vai me trair, e ele está aqui no meio. Eu sei que tem um que está aqui no meio, que vai me trair. Pergunta que eu faço para vocês, meus irmãos: como você responde à pregação da palavra de Jesus? Porque a palavra de Jesus está sendo pregada aqui. Qual a sua resposta à pregação? Você está atento à pregação? Seu coração está aberto para a pregação? Você vai sair daqui hoje e amanhã você vai se lembrar do que foi pregado? Você vai se lembrar disso? De que maneira você responde à pregação da palavra de Jesus? Você endurece seu coração? Você diz: não, estou aqui, mas não vou dar nem ouvido para o que está acontecendo aqui. Não era isso que eu queria ouvir hoje? Não era essa a mensagem que eu estava disposto a ouvir? Você endurece seu coração? Você responde com incredulidade? Você vira as costas para Jesus quando ele não fala o que você quer ouvir? Ou melhor, quando a palavra dele não fala o que você quer ouvir? Você vira as costas? Você fica rebelde com ele? Ou, mesmo quando a palavra é dura, mesmo quando a palavra é uma palavra pesada, mesmo assim, você reconhece que fora dela, sua vida está fadada ao fracasso? Quem é você, meu irmão? Quando a palavra de Deus está sendo pregada, quem é você? Você é a multidão que não suporta o confronto, que endurece o coração?
Ou você é um verdadeiro discípulo, que abre o seu coração para a pregação, que diz, hoje a palavra estava pesada, mas eu sei que fora disso, fora dessa palavra, fora da verdade do evangelho, eu estou fadado ao fracasso. Como você responde? Veja bem, a sua vida, ela é o reflexo da sua resposta à pregação da palavra de Deus todo domingo. Todo domingo está sendo pregado. Todo domingo. A questão é, como está a sua vida? Sua vida tem sido transformada? Suas atitudes têm sido transformadas? Seu zelo pelas coisas do Senhor tem sido transformado? Como você tem respondido? Eu concluo aqui. Jesus é o único que satisfaz a nossa alma, sacia a nossa fome espiritual e nos dá força para prosseguirmos nesse mundo até entrarmos na glória. Aquilo que é terreno e temporal não pode preencher o vazio do nosso coração. E não vai. Não vai preencher. O ser humano é faminto de coisas, de prazeres, de realizações pessoais. E na busca insaciável por satisfazer esses desejos, vai empurrando para dentro de si tudo que é tipo de porcaria. Vai nutrindo a sua alma com todo tipo de besteira, que não sacia a sua alma. Sabe, é que nem comer comida salgada, só dá mais sede. É que nem comer comida que não mata a fome, sabe, só dá mais fome. E o ser humano, ele vive assim. Sabe, alimentando, buscando saciar os seus desejos com todo tipo de coisa. Sabe o que acontece? Ele fica cada vez mais com fome. Cada vez mais com sede. Nenhum rito sagrado pode matar a sua fome, meu irmão. Nenhuma religião pode preencher o seu vazio. Somente Jesus pode trazer significado eterno ao seu viver. Somente Cristo. Somente Jesus pode perdoar os seus pecados. Somente Cristo. É somente Jesus que perdoa pecados. É somente o Filho de Deus que pode te conceder vida eterna. Todos aqueles que se achegam a Cristo e dele se alimentam, esses têm a vida eterna. Esses jamais terão fome. Jamais. Eles terão as suas almas saciadas. Veja bem, somente aqueles que creem de fato em Cristo sabem que longe de Cristo a vida é pura perdição. Pedro sabia disso, meus irmãos. Ele diz, para onde eu vou ir, Senhor? Para quem nós vamos ir? Que rumo nós vamos tomar? É só o Senhor que tem palavra de vida eterna. É só a tua palavra que tem poder para saciar a nossa alma. Essa deve ser a nossa certeza, meus irmãos. Isso deve nortear a nossa vida. A palavra de Deus é aquilo que sacia a nossa alma. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E nós precisamos nos apropriar desse pão pela fé. Nos alimentar desse pão. Colocar a nossa fé somente em Cristo para a salvação. Nós precisamos de perdão de pecados e Jesus perdoa os nossos pecados. Nós precisamos de salvação e somente em Cristo temos salvação. Fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há palavras de vida eterna. Que nós possamos, meus irmãos, ainda que seja difícil, nos render a Cristo, nos dobrar a Cristo e nos apropriar de Cristo pela fé. Amém? Vamos nos colocar de pé?